Imagine morar em um país onde você se torna adulto e nem sabe fazer filhos. Chocante, certo? O Japão estava funcionando muito bem. Os adolescentes eram livres para ver todos os molhos disponíveis, curtir suas atrizes favoritas e ser travessos o quanto quisessem. Mas um dia, os adultos tomaram uma decisão. Eles acharam que isso era muito popular e queriam fazer algo diferente, então decidiram banir todo o conteúdo explícito. Você pode questionar por que os chamados pervertidos não resistiram ou protestaram. Sim, eles foram marcados como terroristas. Mas você pergunta, como eles podem determinar se você é um pervertido? Bem, o governo tem um método. Todos devem usar um colar, e esse colar rastreia suas ações e palavras. Sim, todos estão condenados. Mas isso foi até o nosso menino Tanukishi aparecer. Bem, na verdade, não realmente. Ele é o seu Joey diário. Ele não é um pervertido natural, ele foi ensinado a ser um. Surpreendente, certo? Seu pai era um comediante de piadas sujas. Ele o ensinou tudo sobre piadas do tipo, isso é o que ela disse, e humor impróprio. No entanto, seu pai foi considerado um terrorista e foi preso. A notícia correu rápido na comunidade. Tanukishi enfrentou julgamentos e olhares severos e foi deixado sozinho. Essa situação o levou a desprezar o pai e todo o conteúdo culto, e foi assim que ele cresceu para se tornar um herói puro. Quero dizer, ele está no trem indo para a escola até ver uma mulher reclamando de ser assediada pelo cara gorila. Sendo um herói justo, Tanukishi salva a garota, apenas para ser acusado de assediá-la também. As coisas estão indo ladeira abaixo, ele é perseguido por um número insano de guardas que querem prendê-lo. Isso é até que eles percebem alguém gritando, Big Pipe. Sim, essa garota com calcinha no rosto é a Blue Tundra, e como vocês podem ver pela reação de todos, ela é uma terrorista. Pelo menos foi o que ela disse. Ela joga toneladas de fotos suculentas e salva nosso menino enquanto diz a ele para correr para a cerimônia de entrada na escola. Como nosso menino conseguiu entrar na escola de maior prestígio do Japão, como você entra, você pergunta. Você tem que fazer um exame e responder a pergunta mais fácil possível, como são feitos os bebês? Claro, é quando um homem e uma mulher juram amor um ao outro, o que faz com que a mulher engravide magicamente. Claramente, ninguém acredita nessa besteira, não é? Bem, eles fazem, mas surpreendentemente, apesar de ter a pior nota de entrada, Tanukishi acaba entrando para o conselho escolar. Algo que ele realmente desejava porque a presidente é Ana, também conhecida como a deusa da pureza. Ela deu a ele o trabalho de ser o policial da prisão com tesão da escola. Ele queria se tornar como Ana, um símbolo de pureza e elegância. No entanto, seus planos foram descartados por Ayami, o vice-presidente. Acontece que ela é a melhor amiga de Ana, mas ela é mais do que isso. Ela é a Tundra Azul. Sim, ela é uma pervertida mundialmente conhecida. Explicando rapidamente, ela sempre adorou piadas de, foi o que ela disse, desde criança, mas seu pai foi preso. Ele também era um terrorista? Não, ele era um político. Mas por que então? Bem, ele foi acusado de transar com uma menor. Mas Ayami sabe que é falso porque ele adora MLFS. E antes de ser preso, ele deu a ela um telefone flip estranho e louco. E esse dispositivo genial permite que ela diga qualquer bobagem que quiser por 3 minutos. Ela sabe que Tanukishi é filho de um famoso terrorista e quer compartilhar seu plano. Ela quer espalhar a consciência safada e educá-lo sobre seus direitos nesta sociedade amaldiçoada. E a única maneira possível de fazer isso é montar uma organização terrorista chamada SOX. Bem, o que mais você pode esperar de altos estudiosos? A primeira missão de SOX foi esclarecer toda a escola sobre o conceito de Hanky-Panky, porque aparentemente os adolescentes inocentes não tinham ideia de como os bebês eram feitos. O Japão já tem uma taxa de natalidade baixa e o governo quer reduzi-la ainda mais, o que, surpreendentemente, depende da mãe dele. Ela quer que sua filha morra pura. De qualquer forma, após uma consideração cuidadosa, Ayami e Tanukishi concluíram algo: espalhar revistas e ilustrações obscenas é a única maneira de ensinar as massas. Ser membro do conselho estudantil era um trabalho fácil para eles. Quero dizer, é isso que o conselho estudantil faz, certo? Esconda todas as boas revistas espalhadas pela escola. Em meio a isso, eles conheceram Ruka, um maníaco por ciência com uma curiosidade extraordinária em relação ao Hanky-Panky e ao envolvimento dos órgãos em tudo isso. Sem nenhum outro meio para estudar isso, ela coletou algumas moscas e as obrigou a se combinar IM. Claro, Ayami aproveitou e mostrou o vídeo das moscas se divertindo na frente de toda a escola. Os ruídos de fundo foram fornecidos por ninguém menos que ela mesma. Com isso, sua missão de esclarecer a escola sobre esse assunto delicado acabou sendo um grande sucesso. Agora, era hora de contratar um artista. E não para desenhar alguns unicórnios fofos e arco-íris, mas para elaborar ainda mais esse fenômeno fascinante usando ilustrações. A única pessoa considerada digna dessa posição foi Salton, uma garota tibi plana com sentimentos sinceros por Ana. Seguindo alguns eventos que não quero explicar aqui, eles de alguma forma conseguiram que Salton se juntasse ao SOX, e agora temos uma dica, quer dizer, um artista da gangue também. As coisas estavam indo muito bem para Ayami e os outros até aquele dia terrível quando Tanukishi acidentalmente beijou Ana. Esse beijo infeliz desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. A deusa da pureza se transformou em uma súcubo literal com seus sentimentos intensos por Tanukishi e a incapacidade de distinguir a luxúria dos românticos.
Ela se torna um monstro invencível, e a única maneira de detê-la era dar a ela a cueca usada de Tanukishi. Para Tanukishi, era como um maldito pesadelo. Outra coisa assustadora que aconteceu naquele dia foi Guriki Senpai vendo Tanukishi em uma roupa de garota e se apaixonando por ele. Quem é Guriki Senpai? Bem, ele é um cara que se parece com um gorila por algum motivo e também usa sutiã. Aquele maldito gorila cora sempre que vê Tanukishi e até visita sua casa para ver como ele está. Há algo errado com isso. Mas o plano mestre de Sox é motivar uma escola inteira a se infiltrar em uma floresta onde alguns quadrinhos explícitos foram escondidos. Foi aí que testemunhou o verdadeiro despertar de Tanukishi, que finalmente decidiu que calcinha é justiça. Você vê, Ana foi ordenada por sua mãe para pegar Ayami, e para salvar a bunda de Tanukishi, Ayami o joga para fora da montanha. Esse cara literalmente entra em uma caverna cheia de todo o ótimo conteúdo compartilhado na internet, você sabe, as coisas que você exclui do histórico do navegador. Então, sim, ele está lá cercado por tesouros até ouvir o grito de Ayami. É aqui que começa o típico debate interno. Ayami o forçou a ingressar no Sox. Ele agora pode se livrar dela. Tudo Gucci. Mas diabos não. Qual é o sentido de ter um estilo de vida vegano? Pegue suas meias de lingerie e sua máscara de calcinha e salve Ayami para lutar pela liberdade. E a reação de Ana, você pergunta? Bem, ela meio que o reconheceu e começou a suar internamente. Foi quando ele realmente se tornou um membro do Sox. O fato de eles terem conseguido convencer as garotas a invadir uma montanha com coisas explícitas escondidas simplesmente me surpreendeu. Veja, isso é o que acontece quando você bane todas essas coisas. Até as garotas traíam os garotos apenas para ler alguns mangás censurados. Com tudo isso acontecendo, nosso garoto Tanukishi acabou sendo embarcado com Guriki Senpai. E todos nós sabemos como as garotas amam essas coisas de BL. Então Salton fez algumas ilustrações de Guriki X Tanukishi para ensinar seu público feminino mais sobre. Por favor, faça isso parar. Eu te imploro. Finalmente chegou a hora. Sox ganhou outro membro. Desta vez, era uma garotinha com cabeça de PP com habilidades extremas de sedução, Kosuri. Seu respeito e admiração por Ayami eram de outro mundo. Bem, suas mentalidades também eram semelhantes. O pior é que ela chama Tanukishi de irmã mais velha, o que torna o relacionamento deles bonito, diz Ana. Quase a matou depois de testemunhar Tanukishi e Kosuri cochilando juntos. Depois de se livrar de alguns incômodos, as coisas finalmente estavam indo bem para Ayami e sua turma. No entanto, no mundo de Shimoneta, algo estranho está sempre acontecendo. Sem saber, Sox inspirou um grupo de adolescentes a formular sua própria organização terrorista chamada Moist Trong. Um nome perfeitamente normal para uma organização perfeitamente normal. Esta organização tinha apenas um propósito, que é roubar calcinhas brancas. Não importa se eles pertencem a meninos ou meninas. Enquanto forem brancos, a justiça prevalecerá. O líder do Moist Trong é um cara chamado Ishinos, que tem um fetiche estranho por beber vinho com uma calcinha branca dentro do copo. Eu me recuso a comentar sobre isso. Outro fato interessante sobre ele é que ele pode sentir o cheiro de qualquer roupa íntima a 1 quilômetro de distância. Considerando o que discutimos antes, isso parece bastante normal, certo? Eles estavam manchando o nome de Sox roubando calcinhas usadas de cidadãos inocentes. Para capturá-los, Ayami e os outros traçaram um plano. O plano mestre era usar a cueca de Tanukishi como isca. No entanto, esse plano saiu pela culatra. Ana chegou lá primeiro, em vez dos ladrões de Moist Trong, e ela meio que arruinou tudo, como esperado. Livrar-se do Moist Trong foi essencial para a existência do Sox e sua influência sobre as massas. Mas Moist Trong se infiltrou em uma escola, então Ayami e os outros elaboraram um plano para limpar essa organização não tão estranha. Com tudo isso acontecendo, Kosuri também os traiu porque achava Sox chato e Moist Trong é real. Usando Ana como arma definitiva, eles confrontaram Ishinos. No entanto, após sentir o aroma de uma calcinha, Ishinos ficou ainda mais poderoso e trouxe seu taco de beisebol para a batalha. Mesmo uma arma de choque era ineficaz. Mas usando a cabeça moldada de Kosuri, eles conseguiram derrotar Ishinos de uma vez por todas. Embora esse anime seja bem louco, se você tentar assisti-lo com sua família, com certeza será expulso de casa. Mas se eu tivesse que descrever esse anime em 3 palavras, diria que calcinha